Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Weller, dando sequência aqui na nossa série sobre a história das internacionais. Hoje nós vamos falar sobre a história da Terceira Internacional, também conhecida como a Internacional Comunista. Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ajude a divulgar. O sistema capitalista ele se organiza de forma mundial para atacar e explorar os trabalhadores. Por isso que nós temos que debater junto à classe trabalhadora que nós precisamos também de uma organização, de um partido internacional. E hoje, aqui nesta entrevista, eu vou conversar com o companheiro Luiz Carlos Prats, o Mancha, grande companheiro, reconhecido a nível nacional e a nível internacional por causa da sua militância na causa socialista. O Mancha que hoje é dirigente da CSP com Luta, Central Sindical e Popular, já foi dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, metalúrgico na GM e militante da causa socialista há mais de 50 anos. Companheiro Mancha, seja muito bem-vindo para a nossa entrevista. Tudo bem, é um prazer estar aqui contigo e poder fazer essa discussão, contar um pouco da história da Terceira Internacional. Companheiro Mancha, para começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse quando surgiu e por que surgiu a Terceira Internacional ou a Internacional Comunista. Então, não dá para falar sobre a Terceira Internacional sem falar sobre a Revolução Russa. A Segunda Internacional, como foi visto, ela se degenera, a Segunda Internacional, na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, quando o Partido Alemão volta os créditos de guerra. E a Internacional Socialista, a Segunda Internacional, ela, participa da guerra apoiando cada partido o seu imperialismo. Então isso faz com que, para a revolução, o Lenin dizia na época, Lenin do Trotsky, que a Segunda Internacional estava morta para a revolução, que os operários não poderiam brigar entre eles, era necessário uma nova internacional. Isso leva aos acontecimentos da Revolução Russa, né, a chamada tese de abril do Lenin. O Lenin, em abril, quando teve a Revolução Russa, a primeira parte da Revolução Russa, a chamada Revolução, de Fevereiro, que levou ao governo provisório ao poder, um setor do Partido Bolchevique na época que ia apoiar esse governo. O Lenin vem do exterior, eh, vem do exterior e lança a famosa tese de abril. Nessa tese de abril ele disse que não é possível dar um apoio ao governo, a um governo burguês, a um governo, que não é um governo operário, e que era preciso dar todo o poder aos soviets e explicar pacientemente aos trabalhadores que era preciso que eles tomassem, o poder. E essas teses de abril, ele dizia ao mesmo tempo que era necessário mudar o nome do partido para Partido Comunista e ter uma internacional, eh, comunista. E a Revolução Russa, como nós sabemos, ela foi vitoriosa em outubro, e é pela primeira vez que a classe operária, os trabalhadores, eles puderam se apossar do Estado e, a partir da posse do Estado, eles desenvolver uma nova economia, expropriação dos meios de produção e iniciar a construção, do socialismo. Então não dá para falar da Terceira Internacional sem falar da Revolução Russa, ela veio. Ela nasce também com a Revolução Russa e com essa plataforma do Lenin. A primeira reunião da Internacional, em janeiro de 1919, o Comitê Central do Partido Bolchevique Russo, ele faz um convite, uma carta convite a que se criar uma internacional. Esse convite é assinado pelo PC russo, pelo PC da Polônia, da Hungria, da Áustria alemã, da Finlândia e da Federação Balcânica, e pelo SLP dos Estados Unidos. Essas organizações fazem essa convocatória e a Conferência da Terceira Internacional, a fundação da Terceira Internacional, ela se dá de 2 a 6 de março de 1919.
ela é realizada na Rússia soviética, cercada naquele momento, no meio da guerra civil. Os delegados se reúnem, muitos delegados não conseguiram chegar no lugar, porque está no meio da guerra, e foi aprovada com apenas 5 abstenções e esse pequeno número de delegados. Aí sai o comitê executivo fundado formado praticamente o PC russo, o PC da Polônia e mais 5, elementos, né, e sai aí que nasce a Terceira Vamos Internacional. dizer que os seus principais dirigentes são Lenin e Trotsky, até pelo peso da Revolução Russa, né? Isso, Leni Trotsky, e também tinha Radek, Zinoviev, toda a geração da Revolução Russa que eram os principais dirigentes, mas o Partido Comunista Russo, ou os bolcheviques, eles sempre colocavam a necessidade que a revolução teria que ser uma revolução internacional, e eles não queriam impor por si só, pela autoridade e tal, sobre a internacional, quando existiam dirigentes desses diversos, partidos que foram parte. Os primeiros anos da Internacional foram anos bastante debates, porque você tem uma ideia, de 1919 até 22 foram 4 congressos. Então teve o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto congresso da Internacional. E todos os congressos com bastante debate, com bastante, polêmica, e se discutia principalmente os rumos da da revolução. Os bolcheviques, eles imaginavam, comunista em geral, socialista, imaginava uma revolução que era uma revolução mundial. Ela iniciava na União Soviética, mas ela teria que necessariamente ela se estender a nível internacional. Por isso, a necessidade da internacional. Contraditoriamente, a Revolução Russa acontece num estado, num país aonde que não tinha ainda o desenvolvimento do capitalismo pleno, não era a uma uma Alemanha, uma Inglaterra, onde o capitalismo já tinha se desenvolvido. Mas condições históricas e principalmente a existência de um partido bolchevique com 14, 15 anos de tradição, que soube aproveitar o momento da revolução, fez com que a revolução saísse na União Soviética ou na Rússia. Mas o Lenin e Trotsky, os principais dirigentes, sabiam que o destino da revolução eles estaria colocado na necessidade da revolução mundial, no desenvolvimento da revolução nesses diversos países. Então esses 4, congressos, eles, discutiam exatamente isso. Teve momentos, por exemplo, logo depois da revolução, 21, 22, aonde, uma gama de organizações no mundo inteiro, se dirigiam para a Terceira Internacional, né. Inclusive aí em um dos congressos eles votaram 21 condições para integrar a a Terceira Internacional, que eram condições que frente ao ascenso, que todo mundo queria, colocar as normas programáticas e tal, para evitar o ascenso na internacional de organizações ou de correios oportunistas que queriam apenas se aproveitar. Então isso põe um lago, as 21 condições para se integrar a Terceira Internacional. E foi fruto da luta do Lenin e do Trotsky. Por outro lado, também, como existia um crescimento muito grande, da Internacional, foi dado também uma luta contra posições, vamos chamar assim, de posições esquerdistas no seno da Internacional, né. A necessidade da participação nos sindicatos, chamado nos sindicatos reacionários, para fazer debate político e para ganhar as massas para fazer o processo de revolução, a necessidade de intervenção nos processos eleitorais para construir um parlamentarismo, revolucionário. Também todos esses temas foram tema de debate na Internacional, desses 4 congressos, que é a base do marxismo, a base do internacionalismo proletário. A Revolução Russa foi um dos principais eventos políticos da história da humanidade.
pós-Revolução Russa, aquele movimento serviu como referência para lutadores em todo o mundo. Em vários países teve greve geral pós aquela Revolução de Outubro de 1917. E aqui no Brasil não foi diferente. Nós tivemos, até o ano de 1924, a presença do Lenin como dirigente da Revolução do Partido Bolchevique e também da Terceira Internacional. Com a morte do Lenin em 1924 e a Rússia comandada pelo Stalin, o Stalin deu sequência no pensamento leninista da Revolução e do internacionalismo? Como foi este período da Terceira Internacional a comando do Stalin, Mancha? Como a gente disse, o desenvolvimento da Internacional, do movimento da Revolução, ele necessitava necessariamente do movimento da Revolução, internacional. Na Alemanha, houve um processo revolucionário bastante grande que teve o seu ápice em 19 ou 21. Em 19 houve um grande processo revolucionário, um levantamento dos soldados. Espartaquista era uma parte, né, a parte ligada à Rosa Luxemburgo, e existia o Partido Comunista Unificado, que se formou também nesse processo. Então, houve um levante dos operários, levante dos soldados, porque a guerra já estava consumindo todas as energias do povo alemão, e houve um levante. Agora, diferente da União da Rússia, o proletariado alemão não tinha construído ainda um partido revolucionário com tradição, como era o partido bolchevique, que foi feito com 15, 20 anos de luta política, de perseguições e tal. Na Alemanha não tinha esse, apesar das organizações serem grandes, não tinha isso. Então não teve essa alternativa que pudesse rapidamente fazer com que o processo fosse vitorioso. Então teve um primeiro levante que combinou com a morte da Rosa, assassinato por parte da social-democracia, e depois também os próprios erros que foram cometidos, a chamada lá Jornada de Março, que eu falei na questão da doença infantil e comunismo, aonde o Partido Comunista, que estava com 500.000 membros, né, e tal, se lançou numa ofensiva que não era de acordo com a correlação de força que existia no momento. Isso levou a muitas prisões e não levou à derrota da revolução na Alemanha. Então é que esse processo havia uma nova, chama-se uma nova conjuntura, por um lado. Por outro lado também, do ponto de vista subjetivo, a morte do Lenin. E na União Soviética, a degeneração, ou seja, o surgimento do Estado é uma coisa gratuita, ele é parte com um processo de burocratização da União Soviética, porque é um país atrasado, um país que estava sofrendo com a guerra, e que, apesar de ter desenvolvido no início da Revolução bastante a sua indústria, tenta chegar a levar ser a segunda potência mundial, depois ainda era um país que era bastante atrasado, e onde você tinha que dividir a miséria, surge uma burocracia que está na expressão disso, que fala: gente, não vamos lutar pela Revolução Mundial, vamos construir o nosso socialismo, e se colocou aí essa falsa visão do socialismo no só país. Então isso leva a um processo da burocratização na União Soviética, e uma perseguição interna, que os processos de Moscou, podemos ver um outro momento, né, na história da Revolução Russa, um processo interno de perseguição aos dirigentes, que levou inclusive à prisão de quase todos os membros do Partido Comunista. Nesse período, Trotsky, de 22 a 28, ainda dentro da União Soviética, se lança como oposição de esquerda à burocracia, dizendo que era necessário garantir as conquistas da Revolução Russa, mas que era preciso mudar o rumo da política da Internacional, porque ela só estava visando aos interesses da burocracia da União Soviética e não o desenvolvimento da Revolução Mundial. E isso foi até 1933, o Trotsky continuou dando embate dentro da Internacional, lutando pelas suas posições, até 1933. Em todo esse período, a política da Internacional ela é uma política de frente, que chama política de frente popular, de unidade com
a burguesia e tal, que levou ao fracasso das revoluções em vários locais. Vamos dizer assim, o ponto alto que leva o Trotsky a romper definitivamente com a Terceira Internacional, dizer que a Terceira Internacional também está fadida para o processo, para a revolução, foi a subida do nazismo, a subida do fascismo na Alemanha. O Trotsky, ele durante muito tempo, anos, lutava para que houvesse uma frente única operária na Alemanha para poder combater o nazismo, para combater o fascismo, porque o fascismo era um movimento que atacava as organizações de trabalhadores, atacava o sindicato, atacava as organizações operárias, independente da sua ideologia. E Trotsky dizia que era necessário derrotar o fascismo nas ruas, através do quê? Da frente única operária. Ele dizia: vamos golpear juntos e marchar separado. Marchamos separado de diversas organizações, vai golpear junto o fascismo. O Partido Comunista Alemão, o stalinismo, não topou fazer esse enfrentamento. Ao contrário, eles acusavam o social-democracia de social-fascismo, que eles eram a mesma coisa, e que não era necessário fazer essa frente única e fazer esse combate. O resultado foi a subida do nazismo, a vitória do nazismo, né, o esmagamento da derrota do proletariado e a ascensão do Hitler, que levou assim anos de situação reacionária mundial, particularmente na Alemanha. Então, a partir de 33, o Trotsky se coloca em movimento para fundar uma nova internacional, para fundar a Quarta Internacional. Depois desse período, continuou as traições do stalinismo. A Terceira Internacional, praticamente como internacional revolucionária ou como internacional dos trabalhadores, já não existia mais. Tudo que era feito a favor dos interesses da burocracia da União Soviética e não mais para atender os interesses de classe, interesse do trabalhador, interesse do processo revolucionário. Então, a Internacional Comunista, ou a Terceira Internacional, por exemplo, passou a apoiar ditadura como na Argentina, porque tinha relação com a União Soviética, e atraía abertamente os diversos processos revolucionários, porque existia um acordo de coexistência entre essas burocracias. Até que em 1943, oficialmente, é dissolvida a Terceira Internacional, com Stalin, porque era parte do acordo, ou a pressão feita pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que eram aliados na guerra. E aí se termina e se extingue a Terceira Internacional. É isso aí, canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores. Você que chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e ajude a divulgar. Nós precisamos pegar este tipo de ideia de criação de um partido internacional dos trabalhadores e a gente elevar a consciência da classe trabalhadora, que muitas vezes é esmagada pelas ideias liberais e as falsas ideias colocadas relacionadas ao socialismo e ao comunismo. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e ajude a divulgar. E Mancha, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa entrevista, com toda a experiência que você tem como operário metalúrgico socialista que participa de vários encontros a nível internacional, levando não só a luta sindical, mas também a luta por uma sociedade mais justa, a luta por uma sociedade socialista, eu gostaria que você falasse aqui para os trabalhadores qual é a importância e o porquê da gente ser internacionalista. Manda um recado para a galera aí, Mancha. Então, a gente vive uma economia que é uma economia totalmente globalizada. As empresas, elas dominam o mundo, assim como dominam os países, né. Como dizia assim o Lenin, o imperialismo é a fase superior do capitalismo. É uma fase onde o desenvolvimento ou a livre concorrência não existe mais. Quem manda são os grandes monopólios, quem manda são os grandes trusts, quem manda são as grandes empresas, os grandes bancos, agora as grandes empresas de tecnologia. Enfim, são eles que dirigem, são eles que definem a vida das pessoas. Então, quando você pegar uma região igual a nossa aqui, a região do Vale do Paraíba,
onde uma grande parte das empresas são empresas multinacionais, Sim. as decisões são tomadas nas suas matrizes. Então eles resolvem fechar uma fábrica, eles fecham, compra outra, muda de nome, Abre outra. abre em outro lugar, enfim, são essas decisões. Por outro lado, os trabalhadores, eles não têm essa liberdade, os trabalhadores não podem se deslocar de um país para o outro, não pode trabalhar num país do outro, por isso tem todo o caso da imigração, veja o absurdo que está acontecendo nos Estados Unidos, mas não é só nos Estados Unidos, é na Alemanha, é na França, é em todo lugar a situação dos imigrantes, que é para os trabalhadores tem fronteiras, para eles não tem fronteira. E é por isso que nós temos que ter esse processo de, primeiro lugar, de solidariedade e de organização internacional, para enfrentar os grandes trusts, para enfrentar as grandes empresas, para enfrentar os grandes monopólios, para enfrentar esse sistema e esse regime que é um regime internacional. Não é cabível que um país consiga se libertar, consiga se liberar, sem ter um movimento, internacional. Em particular, os países como o nosso, os países semi-coloniais ou os países em desenvolvimento, onde parte da sua produção, da sua riqueza, vai tudo para as empresas, multinacionais. Então, é muito importante que a gente ter essa compreensão, porque a gente não sabe com quem a gente contra quem a gente luta, a gente não sabe com que força que nós temos que despender. E é por isso que é necessário a organização internacional, por isso que é necessário a solidariedade, internacional, e mais do que isso, né, é necessário propugnar que as mudanças sejam mudanças, internacional, do socialismo, a revolução não é cabível apenas num país. Num país ela é um estágio para você conquistar o total, porque se depender da situação atual, a gente vê como é que está a economia com inflação alta no mundo inteiro, né, um problema do Brasil, em todo lugar a inflação tá galopante, as condições climáticas cada vez mais calor ou mais frio, verdade? Tudo, também isto é mundial, então, para ter uma solução é necessário que tenha uma revolução, e essa revolução tem que ser uma revolução internacional. E a gente começa fazendo e praticando ações de solidariedade internacional. Então, muitas vezes, a gente apoiar numa assembleia, a gente aprovar uma moção de solidariedade a uma luta, a gente mandar uma delegação para determinado local, a gente reunir e ter contato com essas pessoas, de nível internacional. Parece que são coisas simples, mas são coisas muito importantes. Os nossos patrões, os empresários, o capitalismo, eles se reorganizam, internacionalmente. E nós precisamos, inclusive, utilizar os meios que nós temos atuais, as redes sociais, tudo que facilita esse contato aí dos trabalhadores para desenvolver uma consciência de classe e uma consciência internacionalista. É isso aí, estamos aqui no final de mais uma entrevista. Hoje nós falamos aqui da história da Terceira Internacional. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, ajude a divulgar e vai ter o próximo episódio desta nossa série, onde nós falaremos da história da Quarta Internacional. Canal do Weller, conteúdo de interesse para os trabalhadores.